Essa pergunta é bem interessante. Adriano, por que quando nós olhamos para uma fonte de luz forte, fica gravado a imagem nos nossos olhos depois? Já aconteceu isso com você? Olha para uma fonte de luz bem forte e depois você olha para outra direção. A gente olha para outra direção e parece que o desenho daquela luz que acabamos de ver continua por um tempo. Por que isso acontece? Quem mandou essa pergunta foi o perfil Letrateca. Vamos descobrir. Os nossos olhos, eles veem graças a milhões de células sensíveis à luz presente na nossa retina. Essas células são chamadas de cones e de bastonetes. Os cones nos ajudam a ver as cores durante o dia e os bastonetes são mais sensíveis à luz e nos ajudam então a ver em condições de pouca luz. Quando nós olhamos para uma luz muito forte, os nossos fotorreceptores, que são os bastonetes e os cones, naquela área específica da retina, são estimulados de forma intensa e por um breve período eles ficam saturados, ou seja, eles ficam cansados. Isso significa que temporariamente eles perdem a sensibilidade, justamente porque eles utilizaram todo o pigmento fotossensível para poder absorver a luz forte que você olhou. E após você então absorver essa luz forte, você desvia o olhar para qualquer outro lado, esses fotorreceptores que estão saturados precisam de um tempo para se recuperar. Além de se recuperar, ele também vai se regenerar. Ele também precisa, para poder regenerar novamente, o pigmento fotossensível. Quando ele se regenera, quando ele se descansa, ele volta a trabalhar normalmente. Só que durante esse período de recuperação, você consegue ver essa imagem residual de uma fonte de luz forte que você observou por conta de uma impressão da luz que ficou temporariamente gravada na sua visão. É como se fosse aquele desenho da luz, se fosse, por exemplo, uma luz redonda, aquilo gravou nos seus pigmentos fotossensores o mesmo formato. Então ele vai ficar estagnado ali toda vez que você olhar para qualquer canto por alguns segundos. Então nesse tempo que o seu fotossensor está descansando, recuperando-se, regenerando, ele vai se corrigindo. Isso acontece o tempo todo, porque os nossos olhos eles se adaptam à quantidade de luz o tempo todo. Às vezes nós estamos em um ambiente com pouca luminosidade e de repente a gente vai para um ambiente com bastante luz. Então os nossos olhos precisam se adaptar de forma imediata. Só que às vezes acontece de forma tão repentina que cansam ou saturam esses fotorreceptores. E nesse caso de luz forte, ele meio que marca esses pigmentos, meio que é como se a imagem tivesse sido travada ali, queimada nos nossos olhos, e para onde a gente olha, aquele aspecto, aquele formato de luz acompanha os nossos olhos. Mas depois os nossos próprios olhos, ali na região da retina, vai corrigindo isso até que volte a ficar tudo normal como era antes. Incrível, né?